Vamos seguindo aqui. O Caivano acho que quer falar alguma coisa sobre isso, aí, justamente sobre a filha dele e todos aqueles voluntários que foram para o Rio Grande do Sul, né, meu amigo? Não, óbvio que não quero falar sobre a minha filha, né? Isso é evidente, o orgulho que eu tenho. Eu tenho repetido essa frase recentemente, né? A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. Você tornar-se abnegado em prol da sociedade não é tão simples quanto parece, né? E aí eu estendo a todas aquelas pessoas. Ela me manda, obviamente, nos manda, né? Para mim, para minha esposa, os vídeos e etc. É um galpão enorme lá da UBRA, né? A Universidade Luterana Brasileira, onde ela está, com centenas de animais, centenas mesmo. E eles estão tendo que cuidar todos os dias. Então, hoje ela nos mandou áudio, obviamente está cansada, né? Se sente impotente diante daquela quantidade de cachorro. Você terminou o primeiro, né? Você terminou o último, na verdade, você já tem que voltar para o primeiro, porque já acabou a comida dele, já acabou a água dele, eles precisam de um pouco de paz. E eu hoje acabei de falar isso para ela, na verdade, que ela tomou de raspão uma mordiscada aí de um pitbull, e eu tomei uma aqui de um malinois super treinado. Então eu lembrei a ela que esses animais estão sofrendo, assim como os seres humanos, do síndrome do estresse pós-traumático, né? Muitos deles sobem no telhado da casinha e não dormem embaixo, enfim, vocês imaginam o caos que é. Então eu quero render a minha homenagem em nome dela, mas de todos aqueles voluntários que estão lá. Também parece que dezenas de médicos veterinários, como ela é, mas a gente não pode esquecer dos policiais que saíram daqui de São Paulo para ir para lá, policiar esses locais, porque sem isso talvez tivesse sido invadido pelas organizações criminosas. Lembrar dos socorristas, né, dos bombeiros, dos médicos, como o meu amigo que foi até lá, passou uma semana e meia fazendo salvamento na água, agora já não precisa tanto. Então, é esse o Brasil que a gente espera, e lembrar que a gente não precisa esperar do governo. Governo nenhum vai dar isso para nós. Nós somos a mudança que a gente espera do Brasil. Então, a minha homenagem a todos os socorristas e a todo o povo sul-rio-grandense que precisa tanto dessa ajuda. Excelente, meu amigo. É exatamente aí que a gente vê. Relator, hein? Voto com relator aí. Todos nós. É aí que a gente vê, né? As pessoas às vezes perguntam aonde está Deus em toda aquela tragédia. É aí que está Deus, né? Pessoas que se abdicam do seu próprio conforto aí, né? Da sua filha, no caso, muitas pessoas que saíram do seu conforto, voaram até um outro estado. Pessoas vizinhas lá que não foram atingidas, saíram de suas casas para ajudar. Então, é muito bom ver que pessoas abençoadas puderam dar as suas mãos ali, literalmente, para ajudar. Mário, só um adendo também. E o governo, junto com a Rede Globo, quer dizer que o herói é um cavalo, que o símbolo da resistência é um cavalo, cara. É isso que me dói, cara. É isso que eu fico com raiva. Porque tem tantos exemplos aí grandiosos, né, grandiloquentes. Um que me tocou muito foi um pai com uma cesta básica na cabeça, chovendo com uma zorra, o cara atravessando a lama e o filho gravando no celular. Pô, ali, ó, vê meu pai, meu herói. Esse cara que é o herói, pá. Esses é que são os heróis. E a Rede Globo, junto com o governador do estado, junto com outro governador também, querem fazer crer para a população que o símbolo da resistência é um cavalo. Nada contra o caramelo, irmão. Acho que tem que salvar quem puder salvar, mas botar um cavalo como símbolo dessa tragédia é um tapa na cara da sociedade. Mas veja bem, Didi, você está falando do PT. PT. É estratégico. Você está falando do PT, né? Colocar um cavalo, acho que é melhor do que colocar um petista como herói. Entendeu? Eu não vejo diferença, mas enfim, é estratégico. Eu prefiro o cavalo. Nesse caso, eu prefiro o cavalo. Só para pegar esse gancho, Diogo, do Didi, e olha só essa hipocrisia. E a hipocrisia não é só do governo. É isso que eu quero falar aqui. Eu ouvi o relato, eu tenho outros amigos, né? Inclusive o dono desse cachorro que me mordeu aqui, a Ziva. Beijo, Ziva, para você, se é que o teu dono vai transmitir aí. Sei que não foi por querer, nós é que somos racionais, né? Ou deveríamos ser. Eu ouvi o relato de uma menina, né? Para mim, todas elas são meninas, né? Eles são meninos, essas pessoas estão indo para lá
alguns recém-formados, outros com um pouco mais de tempo de formação, e ela fez um relato intrigante, né? Na volta de ônibus, ela parou numa cidade próxima, que já não, no outro estado, que já não está sofrendo com nada disso, e ela viu um cachorrinho magrinho, um cachorrinho caramelo, como tantos caramelos que a gente vê por aí, e o cachorrinho abandonado na rua, morto de fome, veio procurar, enquanto ela estava fazendo o lanche dela lá, veio procurar, obviamente, um pedacinho, e de longe, não se aproximava porque tem medo. E aí ela disse o seguinte, olha, me arrepia, de verdade, ó. Aí ela fez o seguinte relato nesse áudio que eu recebi do meu amigo Wagner Ávila, lá, aliás, abração, Wagner. Veja só, se eu colocar uma coleirinha nesse cachorro agora, escrito adote-me, sou do Rio Grande do Sul, vai ter gente chovendo aqui para resgatar e para querer patrocinar isso ou então adotar. A gente tem esse cachorrinho aqui e finge como se ele fosse invisível. Ninguém faz nada. E eu vou falar isso que ela disse para as pessoas também. Quantas vezes a gente não sai às ruas, vê pessoas e a gente finge que elas são invisíveis ou simplesmente a gente vira para o outro lado. Acho que se nós nos unirmos de verdade com essa demonstração que o Rio Grande do Sul está dando para a gente, como eu e o Didi conversamos aqui outro dia, o Diogo, você, Mário, a Operação Dínamo Brasileira. Põe outro nome, põe o nome que você quiser. É o povo pelo povo, é o civil pelo civil, é o cidadão pelo cidadão. Nós somos a mudança que a gente quer no nosso Brasil. E aqui eu encerro. Excelente, meu querido. Vamos, então, para a nossa próxima pauta? Pode falar, Diogo. Eu quero só aproveitar e deixar um comentário e eu já vou indo por causa da minha live, senão fica muito tarde. O pessoal depois, até o final da live, fica muito, muito tarde. Então eu queria só deixar um comentário, complementando o que os amigos disseram, que é o seguinte, nos últimos 6 anos, o brasileiro voltou a se importar com o que realmente importa. Ele relembrou o valor que tem o seu país e a sua sociedade. O brasileiro, nos últimos 6 anos, descobriu a própria opinião, descobriu a própria identidade. E agora, no último ano, em meio a tanta pancada, ele descobriu o fator mais importante. Mais do que opinar, ele pode fazer. O Rio Grande do Sul mostra ao próprio povo a capacidade que o povo tem de agir. Esse é o ponto fundamental, eu acho. Nós temos uma reconstrução do povo brasileiro enquanto povo, que passa pela sua identidade, passa pela percepção livre da própria opinião e culmina na capacidade de agir. Em uma sociedade tão desgastada como a nossa está, com tantos abusos em todas as áreas como a nossa tem sofrido, que a história nos mostra, histórias como a da Revolução Francesa, da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Americana e tantas outras que a gente pode citar aqui, é que sociedades no limite, que sabem que podem agir, talvez não tenham limite. Eu espero sinceramente que os poderosos compreendam o nível de tensão social para o qual eles estão carregando o país e tenham um mínimo de consciência de equilibrar um pouco as coisas, porque realmente o brasileiro está chegando no seu limite em todos os aspectos que se possa avaliar e em todos os segmentos. São professores, funcionários públicos, militares, policiais, cidadãos comuns, agora um Estado inteiro. Nós temos uma mesma percepção de limite para todos os lados. E isso é perigoso demais para qualquer sociedade. O povo brasileiro despertou. Despertou e está em movimento. Está na hora dos poderosos despertarem também. Enquanto há tempo. Enfim. Amigos queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia. E o negócio do cavalo, Didi, é estratégico. Porque eles não vão poder esconder o número real de mortos por muito tempo. 167 mortos em 600 municípios atingidos. A cada 3 municípios morreu uma pessoa. Só o Haddad para acreditar numa matemática dessa, né? O resto são 400 municípios atingidos. Se tivesse uma morte por município, já seriam 400. Pronto. Simples assim. Simples assim. Assim, na boa. É uma questão de falar do cavalo, dos animais, é para tirar o foco dos seres humanos. Agora Exato. Eles começam a falar sobre o crescimento de desaparecidos, começa a transferir desaparecido para mortos. Muito
muito tacitamente, num processo de sensibilização lento, para contornar os impactos. Então, essa história de falar do cavalo não é sem querer, é o acaso. Faz parte do processo. Por isso que é tão importante que o cidadão que está nos assistindo agora e está lá no Rio Grande do Sul, na ponta, não tenha medo. Eles não podem prender milhões. Filme, bata foto, põe na internet o que você vê, conte os seus relatos. Tem jornalistas corajosos, como a nossa amiga Karina Michelin, que está fora do Brasil, que tem dado visibilidade a essas denúncias. E aí a Revista Oeste vai lá e verifica. Aí o antagonista vai lá e verifica. Tragam as denúncias do que está acontecendo no Sul, contem as suas histórias. E cada cidadão passa a ser um jornalista. Questionem, divulguem. Eles não podem parar uma redação com 200 milhões de brasileiros. Esqueçam. Não tem como. Essa talvez seja a nossa maior defesa. Claro que talvez não consigamos apurar tudo com precisão, mas nós vamos forçar, pelo menos, a pauta e diminuir o espaço para as distorções, como aconteceu com os caminhões retidos pela NTT. Foi o povo quem deu vazão. É por aí. Gente, obrigado. Sempre muito bom estar aqui. Desculpe aí mais uma vez pelo curto tempo. Obrigado, meu rei. Valeu, majestade. Obrigado, Diogo. Valeu, filho. Vamos continuar aqui então, né? Deixa eu ler esse superchat. Que vá com Deus, vossa reverendíssima, né? É assim que a gente precisa falar. Salve o rei, salve o rei. Deus salve o rei. Ó, minha querida, você me lasca com esse nome aí, né? Vamos lá. Vanuanem Toques e Opiniões. Mandou um superchat, muito obrigado pelo seu superchat, a contribuição. Queria muito estar ajudando os irmãos gaúchos, mas seremos sempre um pelo outro, em qualquer lugar, né? Fala, Didi. Deve ser do seu canal, Didi. Van, gente finíssima aí, sempre tá lá apoiando a gente e apoiando aqui o fator político também. É Vanua? É Van. Ah, Van nem toques. Agora eu vou lembrar da próxima vez. Obrigado, Van. Deus abençoe pela contribuição. Eu fico com medo de ler esses nomes extensos, porque o pessoal fica fazendo piadinha na internet. Então a gente não pode cair aqui ao vivo, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Pessoal, PL, alguns, né, do PL, querem o Pablo Marçal. Nós estamos falando justamente do Rio Grande do Sul. E o Pablo Marçal foi uma das pessoas que se destacaram na ajuda ao povo do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas dizem que ele fez isso por cliques, por likes, né? Outras pessoas dizem que ele fez realmente por coração, mas fato é que ele ajudou as pessoas no Rio Grande do Sul. Isso foi filmado, isso foi passado pela internet toda, foi um dos assuntos mais comentados também no Twitter X, né? E ele ganhou destaque nos últimos dias. Todo mundo sabe também que Pablo Marçal é um grande... Ele interessa muito a ele ter algum cargo de presidente. No caso da última eleição, ele chegou a quase se candidatar, né? E agora, para prefeito de São Paulo, ele é um dos nomes cogitados aí. Inclusive, já começa até a aparecer um burburinho ali em algumas pesquisas. E uma ala do PL queria o Pablo Marçal como candidato contra o Boulos em São Paulo. Eu não sei se isso é verdade, essa informação chega pelas notícias. Fato é que eu vi uma reportagem ontem onde o Ricardo Salles, que seria até então o candidato do PL para a Prefeitura de São Paulo, desmentindo. Ele falou que não tem nada disso, que a ala do PL nunca cogitou o Pablo Marçal, disse até que não conhecia o Pablo Marçal, isso aí eu já não acreditei, mas enfim. Queria perguntar para a nossa bancada aqui, Cláudio Luiz Caivano, doutor, o senhor acredita que Pablo Marçal seria um bom nome contra o Boulos em São Paulo ou isso é balela? Olha só, é difícil fazer uma previsão futurológica, né? O paulista, ou melhor dizendo, o paulistano, ele tem uma predileção pela esquerda, né? Bom, é só a gente lembrar aqui que a gente elegeu a pior prefeita do Brasil, né? Lá em 1989, a Luísa Erundina. Depois disso, parece que a gente não aprendeu, elegeu Pita, elegeu Fernando Haddad. Ah, meu Deus, eu não devia ter dito isso em voz alta, né?
Pois é, não devia ter dito isso em voz alta, mas agora que já disse. Enfim, o Pablo Marçal, ele tem muito a mostrar ainda, né? Ele demonstrou ali ser de direita, apoiar Bolsonaro, depois saiu falando algumas coisas num contexto estranho. Mas, como a gente não pode, numa guerra, escolher muito bem os aliados, né? A gente tem que dar uma margem aí de dúvida e o benefício dessa dúvida para o próprio Pablo Marçal. Afinal de contas, ele estava disputando a primeira eleição. Me parece aqui que ele estava tentando comprar o PRTB, que é um partido que virou aí dentro de um espólio, né? Como é que pode pertencer a uma única família, né? Com a morte do Levi Fidelix, ficou para a família, ficou para o filho, ficou bom, enfim. E ele viria candidato lá pelo PRTB. Eu não sei aqui, né? Até que ponto isso está certo, não está, se vai ter legenda ou não, porque eles ainda têm prazo para isso. Mas veja só, vamos pegar o que ele fez no Rio Grande do Sul. E antes disso, vamos pegar a personalidade dele, né? Ou seja, o profissionalismo que ele tem em relação às suas finanças. A gente não pode dizer que é uma pessoa fracassada, muito ao contrário. Então, ele não estaria entrando na política para se beneficiar. Ao menos é o que o retrato mostra. Claro que a gente tem que tomar cuidado e não olhar só para o meio do retrato e esquecer as outras imagens que aparecem ao redor. Mas ele demonstrou ser um ser humano, pelo menos sendo aí um ponto fora da curva, né? Ele, desde o primeiro momento, doou helicóptero, né? Emprestou, obviamente, mas assim, doou tempo dos seus helicópteros, que parece que foram 2, doou tempo do seu avião, ele foi lá para a água, parece que comprou barcos para algumas pessoas e não falou nada para ninguém, está já ajudando numa cidade lá as pessoas voltarem para casa com reforma, doando tijolo, enfim, tudo aquilo que eles precisem para reerguer as casas, juntou um grupo de pessoas e tudo isso sem falar nada para ninguém. Ah, mas ele está fazendo para lacrar na internet. Quem de nós não lacra na internet? Quem de nós não usa um momento, às vezes, da vida, de repente, para mostrar algo que você queira para os seus seguidores, para falar, estou aqui, olha, continuo fazendo isso, seja lá o que for. Mas ele está demonstrando ser um ser humano. Então, eu vou falar para vocês aqui, se realmente for candidato, continuar demonstrando isso, sou mais Pablo Marçal que Nunes. Agora, se lá para perto a gente perceber que não, que pode dividir voto, aí eu sou um daqueles que vai tentar procurar quem eu puder procurar para dizer, olha, cancela a candidatura e vamos só nesse cara para vencer o Boulos. É isso que a gente precisa, não só aqui em São Paulo, mas ter essa maturidade em qualquer município. A gente tem que dar uma surra na esquerda. Excelente, meu querido. O negócio é que São Paulo, ele nunca sai dessa jogada, né? PSDB, PT, nunca sai do meio desses dois, não tem jeito, né? E aí o Pablo Marçal viria para quebrar essa polarização. Eu não sei se é a melhor opção, algumas pessoas estão dizendo que sim, realmente ele ganhou o público com as ações que ele fez ali no Rio Grande do Sul, né? Era uma pessoa, muitas das vezes, que as pessoas ficavam com o pé atrás, mas ele mostrou um pouco de humanidade. Quem dera muitas pessoas, muitos empresários do Brasil, ricos, milionários, lacrassem como o Pablo Marçal lacrou, ajudando pessoas no Rio Grande do Sul, né? Que seria uma das melhores formas de lacrar que nós veríamos. Mas eu queria saber do nosso querido Didi Red Pill, que lá da Bahia ele sempre acompanhou as eleições de São Paulo e ele sabe também que o paulistano sempre ficou ali numa corda bamba e sempre escolheu os piores, né? Até hoje, o paulistano não conseguiu se livrar aí das cobras no seu ninho. O que você fala sobre isso, Didi? Esse desejo de ter um Pablo Marçal como candidato ou pré-candidato, né? Brasil é o único lugar do mundo que tem pré-candidato. Nenhum outro lugar do planeta existe pré-candidato, só aqui. Mas, enfim, esse desejo de colocar o Pablo Marçal como candidato a prefeito não é só de uma ala do PL, não, viu, irmãozinho? Isso não é boato. Eu tenho contatos no PL, não é boato. Não é só uma ala do PL. O União Brasil também está muito insatisfeito com o Ricardo Nunes. Eles estão querendo juntar aí União Brasil e
o PL, talvez, para dar um bypass no Ricardo Nunes, né? Porque eu vou falar por mim. Se eu fosse paulistano, se eu tivesse título de eleitor para morar ou para votar em São Paulo, eu votaria em qualquer pessoa, menos no Ricardo Nunes, né? Óbvio que se for Ricardo Nunes e Boulos, não tem o que pensar, é Ricardo Nunes. Mas se a gente tiver uma outra opção, eu acho que não divide voto não, irmão. Acho que não divide voto não. O paulistano está ávido, o paulistano está buscando uma alternativa ao Ricardo Nunes. Infelizmente, por picuinha interna do PL, não foi o Salles, porque Salles é brigado com Valdemar. Aí não tem como, os caras são inimigos pessoais. Então não tem como o Salles ser o candidato, que era o candidato dos sonhos de todo mundo. Viabilizar uma candidatura a prefeito de São Paulo, irmão, não é fácil. O cara pode ser o maior milionário do Brasil, o maior bilionário, mas não depende do desejo dele nem da grana que ele tenha no banco. Viabilizar uma candidatura desse porte é muito difícil. Se o Pablo Marçal conseguir, eu acho que ele leva. Porque a direita e os conservadores podem até ter um pouco de nojinho, pode até torcer um pouco o nariz para ele, mas, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida, sinceramente, que assim que o senhor Ricardo Nunes foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, ele vai cravar uma faca nas costas de Bolsonaro. Ricardo Nunes não é confiável. Não é confiável em hipótese nenhuma. Então, é aquele cara que está ali, ele sabe que ele precisa de Bolsonaro para ser eleito, senão não vai. Não vai de jeito nenhum. Mas, evidentemente, que é o que está na mesa, é o que está posto aí. Bom, eu sou soldado de Bolsonaro. Eu vou votar em quem o presidente pedir, né? Claro que eu não voto em São Paulo, mas se eu morasse em São Paulo, o presidente pedisse para votar no Ricardo Nunes, eu votaria. Mas eu acredito que se o Pablo Marçal conseguir viabilizar a candidatura dele, vai dar trabalho, viu, irmãozinho? Vai dar trabalho. Acredite. Exatamente. Seria uma outra opção para o povo de São Paulo. Pode falar, doutor. E Mário, e nossa audiência, óbvio, né? Vale lembrar que ele foi tirado da última eleição, né? Exato. Sim, foi eleito. Foi eleito, exatamente. 240 mil votos. É isso. 240 mil votos. Foi impugnada, né, a candidatura dele. Pois é. Pode ser, uma pessoa aí que deixa a esquerda com medo neste momento, né, dele entrar nessa disputa aí. Mas, enfim, o povo de São Paulo tem que ter uma outra opção. Acredito que seja válida, né? Algumas pessoas dizem que ele não é gestor. Ele nunca foi gestor na área pública, né? Gestor ele mas na área pública ele nunca atuou. Mas aí também, se for levar nesse mérito aí, tantas pessoas que entram na vida pública e nunca teve uma gestão pública de fato, né? Tantas pessoas que nunca foram nem vereadores em alguma cidade já pulam, né, para querer ser deputados, senadores, enfim. Vamos ler os superchats, então, que o pessoal mandou justamente sobre esse assunto que a gente acabou de falar, e a gente já segue para o encerramento. A Edila de Araújo Silva, muito obrigado pelo seu superchat, pela contribuição. A Ana Paula Goldbeck falou aí, Marçal ser prefeito, qual a experiência dele como gestor? Ele tem experiência de convencer pessoas por suas palavras. Qual era a experiência de Bolsonaro como gestor? Pois é. Bolsonaro era deputado. Qual era a experiência de... Não, Tarcísio até teve experiência como gestor. Mas qual era a experiência de Bolsonaro? Aninha, você sabe que eu te amo, mas nisso aí eu não concordo com você, não. É verdade. Bolsonaro não tinha experiência. Eu também acho que ela tem problema suficiente lá no Rio de Janeiro para... Né? Vai cuidar do seu quintal, minha filha. Aí, ó. Olha, eu conheço a Ana Paula, né? A gente se comunica. Beijo, Ana, mas vai lá olhar o que está acontecendo aí, depois você vem falar com a gente aqui. Ele tem experiência de conversar pessoas por suas palavras, mas daí assumir a prefeitura do maior país, da maior cidade do país, ajudar muitos empresários, ajuda. Pois é, mas aí é isso que a gente disse, né? O Bolsonaro também... Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Exatamente.
Vamos lá. Brandão também mandou um super stick. Muito obrigado, Brandão, pela sua contribuição. O Márcio Vasconcelos mandou aqui, ó. Elegeu Tiririca, por que não, Pablo Marçal? Pois é. Aí, ó, a resposta aí, Ana. Olha a resposta aí. Tem pessoas que elegem o Tiririca, por que não, Pablo Marçal, né? Mas também a comparação aí é cruel. Ana Paula também enviou outro aqui, ó. Sobre o Marçal ainda. Ser empresário não quer dizer que seja bom prefeito. E ele quer escada para ser presidente. Ele é megalomaníaco. Vixe, a Ana Paula já tem o dossiê aí do Pablo já tem um veredito, o Pablo né? Marçal não chegou na terceira fase e agora tá jogando. Brincadeira, Você tem né? que... Não ia perder a piada. Ô, Ana Paula, você tem que destravar o seu código, tá? Tem que destravar o seu código. Agora que ela vai ficar com raiva de mim, ó. Ela tem raiva do Marçal, vai ficar com raiva de mim. Márcio Vasconcelos. Daí Marçal ganha, o TSE anula e Boulos leva. Pois é, há uma grande chance. Tem que fazer tudo certinho dessa vez. Não dá brecha. Daniel Ferreira de Araújo. O Dória era gestor. Vimos a bosta. Pois é, meus amigos. Pois é verdade. Mas a gente tem que arriscar, né? Melhor ele do que o Boulos, não é? Não seria melhor o Marçal do que o invasor de casas? É melhor um gestor do que um cara que quebra a maçaneta da sua porta para entrar na sua casa. Então, vamos ver quem o povo de São Paulo vai escolher aí para ser o gestor aí da cidade, né? Mas eu entendo quando ele diz que lembra do Dória, né? O Dória foi uma decepção tremenda para todo mundo, né? Foi um voto realmente jogado no lixo. Meus amigos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesta noite, meu querido Didi Red Pill. Deixe suas redes sociais, nós estamos também retransmitindo lá no canal Didi Red Pill. Agradeço todos vocês aí. Se inscrevam aqui no canal Fator Político BR. Didi, pode dar suas considerações finais, meu amigo. Aninha, você também mora em meu coração, minha querida. Um beijo para você aí no Rio. Mas se preocupe aí em eleger Ramagem. Esquece São Paulo, se preocupe em eleger Ramagem. Bom, seguinte, galera, porra, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Na próxima vez, na hora que Diogo sair, ele saiu, eu saio também. Ponto final, não quero saber. E agradeço a galera aí, me sigam aí nas minhas redes sociais, @DidiRedPill no Twitter, @DidiRedPill no Instagram. E se você não conhece meu conteúdo no YouTube, eu convido a você entrar lá na página, no meu canal, Didi Red Pill no YouTube. Grande Mário, muito obrigado. Caivano, prazer. Não, uma satisfação estar aqui ao lado de vocês. E a gente se vê na sexta que vem. A boca fala do que o coração está cheio. Tá escrito lá na palavra de Deus, ó. Isso. Obrigado, Didi. Até a próxima, meu amigo. Ato falho, né, do meu amigo Didizinho. Mora no meu coração também. Ana, como ele disse, faço minhas as palavras do Didi, você mora no nosso coração. Mas ajuda aí, ajuda o Ramagem aí, ajuda o Rafael Satier, que sei que você conhece muito bem também. Você andava lá nos programas, então ajuda que você já vai fazer muito pela política brasileira, tenho toda certeza. Mário, uma satisfação, uma honra enorme te ter como amigo, poder te chamar de amigo e, mais uma vez, parabéns pela condução. E eu também. Se o Didi vai sair a hora que o Diogo sair, eu só entro quando o Diogo entrar. Na próxima sexta-feira... Eu também. Agora só vou entrar quando o Diogo entrar e vou sair quando o Diogo sair. O programa vai durar 10 minutos. Muito bom, né? Essa sexta-feira a gente poder falar o que quer e poder rir. Isso é ótimo, não tem preço. A liberdade não tem preço. Pena que a gente está realmente perdendo-a gradativamente no Brasil, né?